Olá, caros alunos, boa noite. Para mim é uma satisfação estar voltando a ter contato com vocês, mesmo que seja à distância, de maneira remota, mas sabemos que estamos passando por um momento difícil, em virtude da pandemia, mas se Deus quiser, logo logo retornaremos com nossas aulas presenciais, tudo bem? Enquanto isso, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, certo? Através de videoaulas. E a gente vai revisar os últimos conteúdos estudados. Aqui é a etapa 4, certo? E a gente estudou nos últimos dias de aula múltiplos e divisores. A gente não chegou a ver critério de divisibilidade, certo? Dentro do conjunto dos números naturais. E essa videoaula de hoje a gente vai estudar, revisar o conteúdo múltiplo, tudo bem? Pois a gente vai iniciar bem aqui uma videoaula rápida, simples, certo? De fácil compreensão. Eu espero que vocês se dediquem o máximo e prestem bastante atenção no que vai ser exposto. Antes de a gente falar sobre múltiplos, vamos falar um pouquinho de números naturais, rapidinho. Todo mundo conhece os números naturais, não é isso? O conjunto dos números naturais, porque ele é estudado desde o jardim da infância. O conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N. Os seus elementos eles vêm entre chaves e inicia sempre com o zero, tá bom? Tem alguns alunos que pensam que a contagem começa pelo 1, mas não. Começa pelo 0, aí vem a sequência. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim a continuidade, o 7, o 8, o 9, o 10, ou seja, o conjunto é infinito. Por isso que vem aí no final aí aparece esses 3 pontinhos. Está indicando que a sequência continua e que o conjunto é infinito, tá certo? Não tem fim. Toda vez que for representar um conjunto infinito, se faz necessário colocar esses 3 pontinhos. Partindo dessa ideia, a gente vai falar agora de múltiplo. Vamos pegar bem aqui como exemplo o número 3, tá bom? Para a gente calcular, determinar os múltiplos de 3, nós vamos multiplicar o 3 pela sequência dos números naturais, começando pelo 0, fazendo uma multiplicação. Esse pontinho que apareceu aí significa uma multiplicação. Nas séries finais a gente não usa mais x, somente nas séries iniciais, tá certo? Aí faz, efetua. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. É importante que quando vocês estiverem assistindo, vocês também fiquem repetindo, tá certo? Ajuda na memorização. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é igual a 12. 3 vezes 5 é igual a 15. 3 vezes 6 é igual a 18. E aí continua. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. Também é infinito, tá bom? Se você observar esses resultados aí, eles vêm de 3 em 3, tá bom? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27 e assim se vai. E esses resultados, esses números que apareceram aí, é o que vai formar o conjunto dos números, o conjunto dos múltiplos de 3, que é representado pela letra M. E o número calculado vem dentro do parênteses. Aí significa, se faz a leitura, múltiplo de 3 igual a. Aí vem a sequência.
0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, infinito. Se faz necessário colocar os 3 pontinhos, certo? Aí vem o 21, o 24, o 27 e o 30. É infinito. Esses são os múltiplos de 3, calculado pela multiplicação do 3 pelos números naturais. Vamos ver mais um exemplo. Letra B. Múltiplo de 4, tá bom? Como se calcula os múltiplos de 4? Da mesma maneira que foi feito com o 3. Você vai fazer, nós vamos fazer 4 vezes 0 é igual a 0. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 é igual a 12. 4 vezes 4 é igual a 16. 4 vezes 5 é igual a 20. E 4 vezes 6 é igual a 24. E aí continua. 4 vezes 7, 4 vezes 8, os resultados que vão aparecendo são os múltiplos de 4. Aí formou o conjunto dos múltiplos de 4. Também infinito. Vamos ver mais um exemplo. Vamos calcular agora, determinar os múltiplos de 5. Segue o mesmo raciocínio, não tem erro. Quem são os múltiplos de 5? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 4 é igual a 20, 5 vezes 5 é igual a 25, 5 vezes 6 igual a 30. Aí continua, 5 vezes 7, 5 vezes 8, 5 vezes 9. Os resultados também são múltiplos de 5, um conjunto infinito. Tá entendido? Fácil, não é? Muito fácil de calcular os múltiplos de um número. Mais um só para fixar. Os múltiplos de 10. Você vai fazer da mesma forma. 10 vezes 0 é 0, 10 vezes 1 é 10, 10 vezes 2 é 20, 10 vezes 3 é 30, 10 vezes 4, 40, 10 vezes 5, 50. E aí continua, 10 vezes 6, 10 vezes 7, 10 vezes 8, infinito. Certo? Partindo dessa ideia de cálculo aí dos múltiplos, a gente pode conceituar múltiplo. Múltiplo de um número é o produto desse número por um número natural qualquer. Lembrando que produto aí é uma multiplicação, tá certo? Representa a multiplicação. Sem erros. Muito simples a definição. E como se calcular. Quando um número é múltiplo de outro, vamos supor que eu não quero fazer a sequência começando do zero, eu quero descobrir um número lá na frente, eu quero saber se ele é múltiplo de um outro número. Como poderia fazer? Por exemplo, o número 72 é múltiplo de 6? Você pode fazer a sequência 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2. Se o 72 aparecer nas respostas é porque ele é múltiplo de 6. Mas caso você não queira, a gente não quer ter esse trabalho todo, existe um processo prático de fazer esse cálculo. Como seria? Dividindo 72 pelo 6. Se a divisão for exata, é porque 72 é divisível por 6. Vamos conferir. 7 dividido por 6 é igual a 1. 1 vezes 6 é 6. Para 7 sobra 1. Parte 2. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 6 é 12. Para 12, nada. A divisão foi exata. Tá certo? Se a divisão foi exata, podemos concluir que 72 é múltiplo de 6. E podemos ainda dizer que 6 é o divisor de 72. Tudo bem? Muito simples, não é isso? Bora ver mais um exemplo para fixar. Será que o número 240 é múltiplo de 15?
Se você fazer 15 pela sequência dos números naturais, você pode, se você chegar no 240, ele é mais pelo processo prático. A gente vai pegar 240 e vamos dividir por 15. Primeiramente, divide apenas o 24 por 15. 2 não dá para dividir, lê 24. 24 dá para dividir por 15, que dá 1. 1 vezes 15 é 15. 24 menos 15, sobra 9. Baixa o zero. 9 dividido por 15 dá igual a 6. 6 vezes 15 é 90. 90 menos 90 é igual a 0. Então, a divisão é exata. Então, podemos concluir que 240 é múltiplo de 15. E podemos ainda dizer que 15 é divisor de 240. Tudo bem? Simples, não é isso? Depois vocês vão praticar, tá bom? Observações importantes sobre múltiplos, tá bom? São as regrazinhas básicas a ser seguida. Primeiro, o zero é múltiplo de qualquer número. Observe lá que todos os conjuntos que a gente fez, os exemplos realizados, sempre apareceu o zero, porque todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, o zero vai ser múltiplo de qualquer número. Uma outra regra: todo número é múltiplo de si mesmo. Por quê? Porque você vai multiplicar por 1, vai dar sempre o mesmo número. Então, o próprio número vai sempre aparecer. Portanto, todo número é múltiplo de si mesmo. Não tem erro. Mais uma regra aí para encerrar. O conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Isso eu já comentei várias vezes lá no exemplo. Né? Todo conjunto dos múltiplos é infinito. Não tem fim. Pessoal, pois a nossa aula foi essa. É uma aula de apresentação, certo? Para essa modalidade que é nova em nosso meio. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Foi de fácil compreensão. Eu peço que vocês assistam novamente, não só uma vez, 2 vezes. E para fixar a ideia aí, vou deixar aqui uns questionamentos, um desafio para vocês, tá certo? Vocês passem para o caderno e procurem determinar, tá bom? Fazer essas atividades aí, determine os múltiplos. Múltiplo de 6, os múltiplos de 8, os múltiplos de 20. Daquela mesma maneira que está sendo ensinada lá no início do conteúdo, no início do vídeo, tá certo? Segundo, verifique se os seguintes números são múltiplos de 5. Da mesma maneira que foi ensinado, você não vai precisar fazer o conjunto. Você vai pegar esses números aí e vai dividir por 5, tá certo? Caso a divisão seja exata, o número é divisível, ele é um múltiplo de 5. Caso a divisão não dê exata, sobre resto, o número não é múltiplo de 5, tá bom? Então essa foi nossa aula, eu espero que tenham gostado e a próxima videoaula vai ser sobre divisores, tá bom? Até mais. E só lembrando que eu vou estar à disposição na hora da minha aula, à noite, certo? Para tirar esclarecimento, dúvida ou qualquer contato que vocês queiram ter, tá bom? Muito obrigado.